Igreja, tudo bem? Bem-vindos visitantes que estão conosco pela primeira vez ou voltando depois de algum tempo. Meu nome está aí na tela, sou o pastor da igreja. É muito bom saber que você está escolhendo estar com a gente nessa manhã. Espero que seja de bênção na sua vida. Muita gente viajando, né? Graças a Deus, o povo viaja bastante, né? Nossa, tem que aprender a viajar comigo, que eu vou quarta e volto sábado, para estar no culto domingo. Ah, você é pastor? Não, sempre fiz isso. Sempre foi assim. Queridos, muito feliz de estar de volta. Fui essa semana em Lake Tahoe com a minha família. Muito gostoso, está bonito lá. Não está frio, na verdade está até mais parecido com a Bay Area. Bem gostoso mesmo, solzinho o tempo todo. Não tem muita neve, mas as filhas gostam de esquiar. A gente deu um pulinho lá, como a gente prometeu que todos os anos vai. Esse ano a gente no passado não foi, devido àquela viagem que eu fiz à Flórida fazendo um casamento. Então eu tive que prometer e cumprir, né? Levei elas agora, então esse ano eu falei para ela, já está pago. Ela, não, esse aí foi do ano passado. Eu falei, oh meu Deus, tentei dar o golpe, mas não deu certo, né? Eu falei, então a gente já foi esse ano, pai, esse aqui é do ano passado. Então o golpe continua, vou ter que voltar esse ano lá ainda. Mas é sempre muito bom poder viajar e estar com a família. Quem está nos visitando ou nos assistindo pela primeira vez, nossa igreja tem uma cultura diferente de algumas, que é de pregar em séries. E o nosso desejo é que com isso facilite não só aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, mas também a igreja, a congregação a crescer, a se portar diferente dentro daquele assunto que Deus tem colocado em nossos corações. E nós utilizamos a virada do ano, utilizamos este momento especial que é o início de um ano para fazer resoluções, para falar de uma coisa muito importante, como vocês viram aí nesse vídeo. Até minha esposa solta umas pérolas que eu não consigo depois nem pregar. Ela olhou para mim e falou assim, esse homem é AI? Eu falei, é AI, por quê? Então ele não existe. Eu falei, não, ele não existe, né? Então, quem achou ele lindo, viu, Thalita? Desculpa, não tem jeito de casar com ele porque é AI, tá bom? Mas você viu na série aí que nós estamos usando esse tema para nos inspirar nesse novo tempo que Deus está nos levando, nesse início de ano, e deixar algumas coisas para trás. Leaving behind, coisas que não podemos mais carregar para 2026, se queremos de fato ver mudanças nas nossas vidas. O problema de muitas vezes é isso, a gente transfere de lugar, sai de trabalho, vai para uma outra cidade, muda de país, transfere o ano, faz uma nova mudança daqui para ali de casa, mas continuamos carregando a mochila, né? A bagagem que já deveria ser deixada para trás há muito tempo. E com isso nada muda, porque o peso que não deveríamos estar mais carregando, estamos trazendo para as nossas vidas. Então Deus está nos inspirando nesse início de ano a parar e pensar, será que estamos de fato nos preparando para o novo de Deus, para aquilo que Deus tem para nós? Hoje estamos entrando em 2026 com as mesmas manias, mesmas cargas, mesmas ideias, mesmos pensamentos de outrora, e com isso ainda esperando que algo mude. Certamente não mudará, certamente será mais humano se nada mudar. Nós falamos na primeira semana, para quem estava aqui, quem está nos acompanhando, pode depois, pela primeira vez, visualizar isso através das nossas redes sociais. Essa semana tive bastante gente me contactando devido aos cortes dos vídeos, onde eu posso assistir esse vídeo. E eu falei, olha, vá até a nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube, e assista lá, está disponível todo o vídeo lá, e com certeza vai ser de bênção na sua vida. Primeira semana nós falamos então que a primeira coisa que precisamos de fazer é sair do Egito, e usamos a ilustração da história do povo de Israel, saindo do Egito para uma nova terra, para um novo tempo. Mas a importância de sair do Egito, como eu disse, e abandonar a mentalidade escrava. Eles tinham muita mentalidade escrava, desejos curvados, como nós vimos na primeira semana, falando a respeito do desejo, de comer coisas que eram relacionadas à vida escrava que eles tinham. Toda aquela nostalgia do passado. E nós falamos, se queremos ver mudanças, precisamos de mudar os hábitos, precisamos de mudar a maneira de pensar, os desejos, até mesmo o nosso paladar precisa de mudar. 2026 vai ser diferente, quantos comprometem isso, amém? Aí falamos que depois que eles saíram do Egito, andaram 40 anos no deserto, não era o plano de Deus, Deus só levou por um caminho um pouco mais longo para que eles não pudessem voltar. Só recapitulando, eu disse que o caminho curto nos faz querer desistir, o caminho longo nos faz mudar.
E Deus, sabendo que ao enfrentar o deserto poderia ser, e aconteceu, que eles quisessem voltar, Deus levou um pouquinho mais longe, mas era uma viagem que demoraria no máximo 11 dias. Mas por causa da rebeldia deles, durou 40 anos, até que todos aqueles que murmuraram contra o Senhor perecessem. E só um grupo de 2, né, entrou na terra, Josué e Caleb. Então todos os demais pereceram. Então eu disse que depois que eles passaram esses 40 anos, até que Deus não queria matá-los, mas deixou que a morte natural os levasse, demorou mais ou menos uma geração, 40 anos, e todos eles se foram. Aí finalmente eles estão prestes a entrar no novo de Deus, no novo tempo. E o que está diante dele é o que vimos na semana passada, o Jordão. Eu disse que o Jordão é aquele obstáculo que a gente precisa de enfrentar antes de enfrentar, ou de ter, ou de receber aquilo que Deus tem para nós, que é o novo de Deus para 2026. Então nós falamos na semana passada que a promessa está ali, ela é uma realidade, mas precisamos de dar um passo de fé, nós precisamos de acreditar. E queridos, que palavra foi aquela? Até eu saí daqui, meu Deus, o Senhor falou mesmo, até comigo, muito mesmo. Porque tem muitas coisas na minha vida que eu preciso de ver o rio abrir, eu preciso de dar o passo de fé. Teve um momento da mensagem que foi muito do Espírito Santo, quando eu falei sobre os sacerdotes. Eu falei, homem de casa, você precisa dar o passo para que a sua família possa te acompanhar nesse novo tempo. E essa mensagem está aí, as mulheres abracem ela e cobre isso dos seus esposos. É tempo do sacerdote se posicionar. Quando virem os sacerdotes pisando sobre o rio, ou seja, pisando sobre o obstáculo, sigam, porque esse rio vai se abrir, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos avançar nessa história, avançar nessa jornada, usando essa linguagem do povo de Israel saindo do Egito e chegando então mais adiante. Tem muita gente que pensa que depois de atravessar o Jordão, as coisas vão ficar mais fáceis. Tem gente que acha que basta vencer um obstáculo que está aí diante de nós e as coisas vão ficar mais fáceis. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia nunca nos prometeu um mar de rosa. Pelo contrário, Jesus foi bem objetivo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo a gente vai ter luta, mas também vamos ter a presença de Deus, amém? Então a diferença é que nós vamos enfrentá-las com a presença de Deus. Eu quero que você imagine com você, talvez essa semana você já deu um passo de fé. E bem possível que o Jordão já ficou para trás na sua vida, o deserto já ficou para trás, o Egito já não é uma realidade na sua vida. E agora você está diante daquilo que Deus tem para você, daquilo que o Senhor te chamou para viver no ano de 2026 e desde o dia que te formou. E o que você vai ver diante de você? Talvez a sua história vai ser bem parecida com a dos israelitas. Você vai ver cidades fortificadas, muros altos e muita batalha ainda para ser travada. Você deixou o mundo, você já não pertence ao mundo mais. O Egito ficou para trás. Você atravessou desertos, você, literalmente, para chegar aqui, atravessou desertos. Trocadilho. E está aí, já vencendo tantas coisas. E agora o que você enfrenta? Dificuldades, lutas, cidades fortificadas. E pensando, meu Deus, como eu vou conquistar? Olha, eu te parabenizo pela vida que você optou em ter. Você é um vencedor. Ia falar, o microfone não concordou. Você é um vencedor. Glória a Deus, obrigado, pastor Enat. Porque enfrentar o que você enfrentou para estar até aqui, você já é um vencedor. Eu quero que você tenha alegria no coração de saber quem você é. Poucos ousam estar onde você está. E você está aqui. E eu quero te dar uma palavra que é o tema da minha mensagem hoje. Porque muros vão surgir, cidades fortificadas vão estar sempre diante de nós. E o tema da minha mensagem hoje é: se queremos viver o novo de Deus, precisamos ser mais forte do que nunca. Amém? Mais forte do que nunca. Estar no novo de Deus não significa ausência de lutas, mas significa um novo nível de luta, que é o que iremos falar nesta manhã. Eu quero deixar para você bem claro que quem teme a luta nunca vive o que Deus tem para ele. Quem foge daquilo que o Senhor coloca diante de você das lutas, nunca vai vencer, nunca vai ter o que Deus tem para você. Quem foge do confronto, sempre, sempre viverá aquém da promessa de Deus. Nós precisamos de enfrentar as lutas que Deus tem para nós. Eu já saliento, não sendo o primeiro ponto da minha mensagem, que quando a batalha desanima mais do que o deserto.
que eu quero dizer com isso? Eu tenho observado ao longo do meu ministério e visto isso inúmeras vezes, que muitas pessoas até conseguem suportar o deserto, ultrapassam Jordãos da vida, literalmente, situações difíceis. Mas quando está prestes a viver o que Deus tem para elas, elas descobrem que ainda tem que lutar. Elas descobrem que elas ainda têm que permanecer firmes, lutando todos os dias para ter aquilo que elas já têm por ser delas como promessa de Deus. E por causa disso elas desanimam. Elas pensam, não, eu pensei que ia ser mais fácil. Usando uma linguagem bem clara para a gente, são pessoas que às vezes vêm para a igreja, lutam contra vícios, lutam contra dificuldades, casamentos são restaurados, as coisas são colocadas no lugar, Deus trabalha na vida delas, e elas pensam, agora tudo vai se acalmar. E de repente tem filhos começam a crescer, adolescentes começam a dar trabalho, o dinheiro do aluguel não vem, e você, meu Deus, eu pensei que as lutas iam parar. Eu não quero te desanimar com a mensagem de hoje, mas é uma realidade. Você sempre continuará lutando. Sempre continuará lutando. E é essas pessoas que Deus está nos chamando para ser. Pessoas que são mais fortes do que nunca. Que cada luta faça de você uma pessoa mais forte. Que cada luta gere em você alguém que creia ainda mais no Senhor. Quando percebemos que o novo exige enfrentamento, perseverança, coragem, nós precisamos de nos alinhar a isso, nos alinhar a esse tempo. Preste atenção no que eu vou te dizer. 2026 está começando, você já deve ter percebido, e não está nada fácil. Eu disse a um pessoal que estava ali em cima de mim, falou sobre luta, o pastor Enas passou, eu falei, olha, presta atenção, as lutas só iniciaram. Tem agora Groenlândia, tem Cuba, tem Irã, não sei o que vai acontecer com a gente. Se prepara, porque as coisas estão esquentando. O mundo está diante de nós aí se formando geopoliticamente, e tudo indica que é um tempo especial para a igreja do Senhor. Se você não entender os alinhamentos das coisas ainda no mundo espiritual, entenda no mundo político. Porque estamos diante de uma situação que a qualquer momento pode desencadear a Terceira Guerra Mundial, o surgimento do anticristo e, com certeza, eu quero crer nisso, o arrebatamento da igreja do Senhor. Está diante dos nossos olhos, queridos. Já não há espaço nesse mundo para uma Terceira Guerra Mundial, porque é grave uma guerra nesse nível que podemos enfrentar. Então Jesus tem que voltar, porque senão todos iremos perecer. Amém? Não, amém não, pastor, misericórdia. Israel, como nós vamos ver hoje, poderia muito bem ter pensado assim. Depois de enfrentar tudo que enfrentou, passar todos os desafios que passou, quando chegasse a hora de enfrentar aquilo que Deus já tinha dado para eles, de voltar para trás. Mas eles não fizeram isso, eles passaram pela jornada toda ela. Está aqui na Bíblia para nos mostrar. Assim como foi com eles, como disse Paulo em 1 Coríntios. Toda essa história está aqui para nos inspirar e nos mostrar como Deus trabalha. Deixa eu mostrar algo para vocês já como meu primeiro ponto de hoje. E hoje eu quero ser rápido, porque não tem almoço, então você que está jejuando igual eu, quer ir embora para casa e comeu tanto rápido, né? Quantos estão jejuando aí comigo hoje? Alguém está jejuando? Oh, glória a Deus pela sua vida, mas até pouco, viu? Pouca gente. Jejuem mais, gente. Jejuem mais, glória a Deus. Olha o que Deus nos diz através da sua história, aquilo que está escrito. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Antes de Deus te dar o que Ele tem para você em 2026, antes de você conquistar território, Deus trabalha a identidade. Antes de Deus te entregar o que Ele tem para você neste ano, Deus vai trabalhar na sua identidade. Antes de qualquer batalha, preste atenção, Deus quer que você, venha viver inesperadamente. Deus quer trabalhar quem você é. Olha o que o texto diz em Josué capítulo 5, eu tenho projetado para você. Vai ter um momento que eu quero que você abra a sua Bíblia. Mas nesse momento está projetado capítulo 5, versos 2 a 5, a história mais ou menos diz isso. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras e circuncida outra vez os filhos de Israel. Quem sabe o que significa a circuncisão, sabe que ela é a marca da aliança de Deus com o seu povo. Era uma marca que mostrava que aquele povo era separado para Deus. Não era simplesmente uma cirurgia que Deus fazia neles para marcá-los. Não, era uma marca para dizer: este povo me pertence.
Como eu disse para você, o povo que havia saído do Egito, eles foram circuncidados no meio da jornada. Só que eles pereceram. E foi necessário que uma geração nova surgisse. E essa geração nova estava prestes a conquistar o que Deus tinha para eles. Só que eles não tinham passado pela circuncisão. E Deus diz assim: então antes de eu entregar as cidades, antes de eu entregar o que eu tenho para vocês, eu quero que este povo passe pela circuncisão. Que esse povo passe pelo processo de separação. Uma frase para você que eu senti falta semana passada e não deu um amém. Deixa guardar no teu coração. Deus não entrega promessa para caráter não trabalhado. Amém? Deus não vai entregar para você promessas dele se você não tiver com o caráter transformado primeiro. Deus não unge caráter não tratado. Ele quer primeiro trabalhar no caráter. Então antes de Deus dar a primeira conquista para você nesse ano, assim como foi no Pedro de Israel, o povo de Deus está te chamando para uma consagração e uma separação para Ele. Eu tenho dito que haverá neste mundo uma mudança de paradigmas, de ordens, de finanças. E Deus quer entregar para o povo dele algo especial. Mas você tem que estar preparado para lidar com isso. Porque você sabia que tem pessoas que se corrompem facilmente se o poder e o dinheiro... Há um ditado que diz: quer conhecer um homem, dê poder e dinheiro. O momento que a pessoa... Você já viu pessoas que chegam aqui humildezinha? Vamos começar a pregar agora para alguém que está aqui? Amém? Agora é a hora que eu começando a ficar ungido. A pessoa chega aqui, ela é humilde, ela é sensível, ela coopera. Daqui a pouco ela começa a ganhar o Jack. O Jack é o nome da nota de 100, né, gente? Tá lá o Jack, President Jack. Ela começa a ganhar dólar e pôr no bolso. Ela compra um carro, né? O sonho dela é ela ter um carro bonito. Ela chega aqui e compra carro. Ela compra um tênis, ela compra um iPhone. Nossa, ela fica poderosa. A humildade vai embora. Aquela pessoa simplesinha, humilde, vai embora. Por quê? Começou a ver poder. Tem pessoas que são as mesmas, graças a Deus por isso. Podem ganhar dinheiro, podem prosperar, mas continuam humilde. Vira para alguém que está do teu lado e fala assim: você é essa pessoa humilde? Começa. Eu quero falar com você que está... Você é humilde? Porque talvez é isso que está faltando, preste atenção. É isso que está faltando para Deus liberar sobre a tua vida finanças. Para você se tornar um grande empresário. Tem pessoas que não podem, não sabem lidar com isso. Então Deus precisa trabalhar primeiro o quê? Na identidade. Ouça o que Deus disse através de Josué após a circuncisão. Josué foi obediente, foi lá e circuncidou todo o povo. Vamos passar todo mundo na faca. Está na Bíblia, gente. Os homens principalmente. Porque Deus trabalha com os homens primeiro, amém? Glória a Deus. E aí começou a trabalhar com todo o povo. E olha o que Deus diz no verso 9 do capítulo 5 ainda. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Sabe o que significa opróbrio? Quem sabe? A vergonha, a marca, aquilo que te embaraça, aquilo que te deixa, sabe, parecido com eles. Eu removi a identidade escrava de vocês. Eu removi de vocês aquilo que te marcava com o mundo. Eu extraí de vocês toda a contaminação que não faz mais parte da sua vida. Você sabia que a Bíblia fala que o batismo é a nossa circuncisão? Pastor, mas eu fui batizado, vou ter que batizar de novo. Não, só vai ter que viver como se você já fosse batizado. Como você verdadeiramente morreu para o mundo e uma nova criatura. Porque Deus não vai entregar nas nossas vidas aquilo que Ele tem para nós, se primeiro o caráter não for trabalhado. Presta atenção, 2026 é um ano chave. Estamos diante de uma oportunidade única, uma janela que se você perder, você vai perder muito. Eu estou falando em todas as áreas. É hora de se posicionar, estar como um candidato para que Deus confie em você o que Ele está prestes a liberar sobre o seu povo. Porque você pode ser daqueles que vai viver o que Deus tem, ou vai só assistir quem vai viver. Este é o tempo, ouça o que Deus está falando. É tempo de nós nos circuncidarmos no coração. Ou seja, nos alinharmos de sermos verdadeiramente um povo de Deus. Pessoas que cairão na graça do Senhor para receber aquilo que Deus tem para nós. Deus estava para entregar cidades, povos, territórios. Mas antes Deus estava trabalhando no caráter do seu povo.
Ouça isso, está aí projetado para vocês. Deus não sustenta vitórias públicas com identidades não tratadas em particular. Eita, muitas vezes é a gente lutando contra a gente mesmo aqui dentro. Quantos de vocês travam essa luta diária? É aquela assim, se deixasse eu matava, mas eu vou ter que orar por ela. Se deixasse eu falava, mas eu não vou falar porque eu amo o Senhor. Se deixasse eu pecava, mas eu não vou pecar porque eu temo ao Senhor. Quantos sabem o que eu estou falando? Essa é a circuncisão do coração. É você saber que você pertence a Deus, que sua queda traria uma consequência enorme para o reino. Queridos, você carrega a marca de Deus. Quando Moisés, Josué trabalhava com esse povo, eles diziam constantemente: Senhor, se isso acontecer com esse povo, o teu nome será manchado. Você sabia que quando você peca, o nome de Deus é manchado? O nome da tua igreja é manchada? O nome dos servos do Senhor são manchados? Então, queridos, vire para alguém com toda a autoridade e fala assim: então, querido, vigia. Vigia. Você é crente? Vigia. Você é crente? Vigia. Queridos, a gente tem uma condição diferente nesse mundo. O mundo pode fazer o que for, você não pode mais, porque você foi marcado pelo Senhor. A circuncisão, queridos, é algo que Deus marca dentro de nós, é a mudança que Ele fez. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de rendição a Deus. É permitir que o Senhor... Perceba que a circuncisão era feita em homens, não em garotinhos como a gente faz hoje numa criança que não consegue se defender. Era homens que poderiam muito bem se defender, mas se não se defendiam, porque se submetiam àquilo que Deus tinha. Agora preste atenção, ela dói, ela é íntima, ela ultrajava as pessoas e deixava elas debilitadas. Parece que é uma humilhação, não, mas é um tratamento de Deus, de confiar que naquele momento é Deus que te guarda, naquele momento é Deus que te protege. A circuncisão era algo tão sério para os homens que deixava eles impossibilitados de se defenderem. E colocava eles numa condição de total dependência de Deus. Ou seja, se nesse momento alguém vier, eu estou morto, porque eu não consigo nem mesmo me defender. Sabe o que se fala? Dependência de Deus. A sua circuncisão não pode ser baseada no dinheiro que você ganha, na posição que você tem nesse país. Tem que ser sempre no Senhor, sempre na dependência de Deus. Deus tem que ser aquele que é importante. Antes de conquistas externas vem o tratamento interno. Antes de mudar o que você faz, Deus quer mudar quem você é. A gente até tem uma mania muito estranha de se identificar com aquilo que a gente faz, né? O que você faz da vida? Que tal a gente passar a responder: eu louvo ao Senhor. Eu nasci para adorar ao Senhor. Eu já disse isso, as pessoas perguntam muito para mim: o que você faz? Eu falo assim: eu trabalho com meu pai. E o que seu pai faz? Ele ajuda a gente. Ele ama a gente. Mas seu pai, você deve dar muito trabalho, dá trabalho. Isso gasta muito dinheiro, dá, mas meu pai é rico. Eu trabalho com meu pai. Sério, minha esposa testemunha, eu falo isso direto. Quando as pessoas curiosas, what do you guys do for a living? I work with my father, yeah. Trabalho com meu pai. Adoro trabalhar com meu pai. E é uma total entrega naquilo que ele faz, porque é o quem eu sou, não é o que eu faço que muda. Eu estou servindo ao meu Deus. Voltando aqui, a circuncisão, ela dói, queridos. Ela machuca, ela trata na alma. A circuncisão que eu estou falando hoje não é física, mas ela é no teu coração. É aquilo que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que veio para Cristo, veio para a igreja, veio para o batismo, mas continua o mesmo rebelde, o mesmo pervertido, o mesmo gritalhão, o mesmo que sabe, impulsivo. Não, é hora de você render a sua carne a Cristo e deixar que essa circuncisão seja uma realidade no seu espiritual, amém? Ela não é empolgante, não. Ela machuca, mas ela é necessária. Quem ignora o interior, perde a autoridade no exterior. Deus quer tratar aqui dentro primeiro, antes de você receber o que Deus tem para você. Muitos querem vencer batalhas externas sem tratar feridas internas. Sabe aquela coisa que você está pulando semana após semana? Aquelas manias que você tem ainda de visualizar coisa que você não podia estar visualizando, está impedindo de Deus te entregar aquilo que Ele tem para você em 2026.
vire 2025 de forma diferente para 2026. Essas coisas é aquela mochila que caiu. Quantos podem dizer amém? Elas não entrarão com você. Deus não trabalha assim. Deus não vai honrar, ungir e entregar sem que isso seja tratado. Deixa eu te dizer algo. Deus está mais interessado em formar um povo santo do que te dar vitórias rápidas. Ele está muito mais interessado em te ver santo, separado para Ele, do que te ver abençoado, te ver próspero, em te ver rico. Deus quer que você seja santo, separado para Ele. Então, antes de receber o que Deus tem para você em 2026, deixa Deus te trabalhar, amém? Deixa Deus mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Segunda coisa que eu quero falar, e agora vai ser a parte que você vai abrir muito a sua Bíblia. Eu queria que você já deixasse em Josué capítulo 7 aberto, 6, 7, a gente vai olhar alguns versos. Eu disse que assim que eles atravessaram o Jordão, eles começaram a visualizar a primeira cidade que estava diante deles. Qual era essa cidade? Jericó. Jericó era a primeira cidade que eles estariam ali. E olha o que o texto diz no capítulo 6, verso 1, e essa parte eu tenho projetada. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ou seja, quando eles souberam que aquele povo que marchou pelo deserto vinha se aproximando, e tantas vitórias e conquistas que Deus já tinha dado, foi o que, claro, óbvio, que aquela cidade se preparasse para se defender. Então elas trouxeram todos os tipos de suprimentos que elas podiam trazer para dentro, tiraram todas as atividades fora das paredes, das muralhas que protegiam, e estavam ali se preparando há meses, possivelmente, para a chegada dos israelitas. E era a primeira cidade a ser conquistada, a primeira grande vitória que eles teriam que travar. Então, naquele momento, uma cidade fortificada, estratégica, psicologicamente intimidadora, eles olham para elas. Então no verso 2, o Senhor disse: então o Senhor disse a Josué: olha, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Observe que Deus fala no passado, a cidade não tinha sido conquistada, mas eu já entreguei Jericó nas mãos de você. Tem uma Jericó aí que já é sua. Tem algo aí que parece intransponível nesse momento, mas Deus manda te dizer: ela já é sua, essa conquista já é sua. Essa cidade você vai conquistar. Essa situação você vai vencer. E Deus vai fazer o seguinte: Ele vai te dar um método de vencer isso. Olha o que diz no verso de número 6. Versos 3 a 5, perdão, capítulo 6, versos 3 a 5. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade então cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Deus falou assim: eu vou dar uma estratégia para vocês conquistar essa cidade. Qual é a estratégia? Essa aqui. Nada convencional, nada militar. Pelo contrário, até mesmo aos olhos de quem estivesse envolvido com isso, ridículo. Como assim? Dá volta na cidade, tocando trombeta e vai embora dormir. Passa a volta, passa a volta, passa a volta. No último dia, 7 voltas. Depois toca a trombeta bem forte, e nós gritamos: ah! E a muralha vai cair. Obrigado, paz do Senhor, estou indo embora para casa. Isso é ridículo, isso não vai funcionar. Mas quem diz que as coisas do Senhor fazem sentido? A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. E a estratégia que Deus dá aqui, ela tinha tudo, menos uma estratégia que fizesse lógica. Ela tinha uma coisa com certeza: ela tinha algo que falava de obediência e dependência de Deus total. Ou seja, uma estratégia totalmente divina e não humana. Deus disse: eu já entreguei Jericó para vocês. A promessa está aí garantida, mas o processo é muitas vezes sem sentido, e quem sabe até desgastante. Mas Deus está te chamando a obedecer e confiar. A obedecer e confiar.
Ou seja, durante 6 dias, só marche. E nada, muitas vezes, vai acontecer. Mas continue marchando. Continue confiando. Nenhum muro racha nesse momento. Nenhuma fresta aparece. Mas você continua insistindo naquilo que Deus diz que vai fazer. Nenhuma confirmação emocional vem, você não tem arrepios nenhum, mas você continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Com certeza, isso vai sair diante de você. Queridos, eu tenho inúmeras vitórias que eu e minha esposa vencemos no joelho, na oração e no jejum. Fazia sentido? Nenhum. Porque o que eu precisava era de ir lá confrontar. O que eu precisava era de ir lá e falar. O que eu precisava de, parecendo aos olhos humanos, que eu chegasse e dissesse o que eu preciso de dizer. Estava entalado aqui. Mas Deus disse: silencie e ore. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 meses. Deus, já chega. É hora de falar. E Deus fala: cala a boca, vai orar. Deus já te mandou calar a boca? A Bíblia fala que Deus manda calar a boca, você sabia? Pastor, está na Bíblia? Tá. Onde é que está? No Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Eles veem Jesus e começam a falar: vamos fazer aqui uma tenda, tudo. Aí o céu fala assim: cale a boca e ouça. Tem hora que Deus manda te calar e só você orar. E são estratégias divinas que vai te dar a vitória. Não é pelo grito, não é pela força do seu braço, não é pelas conquistas que você acha que já conquistou no passado. É pela estratégia que Deus está te mostrando nesse ano. Será do jeito de Deus. Amém? Será do jeito de Deus. Muitas vezes o casamento não é restaurado porque você está buscando os métodos humanos e não métodos divinos. Muitas vezes não vemos a vitória no que se diz respeito aos seus filhos porque você está usando gritos ao invés de palavras no Senhor. Muitas vezes você não está vendo a vitória financeira na sua vida porque você está usando o quê? O método mundano, que é quanto mais eu tenho, mais eu vou enriquecer, sendo que Deus diz: dai primeiro ao Senhor, confie no Senhor primeiro, trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim. A estratégia de Deus não faz sentido aos olhos humanos, mas funciona. 2025 só vai mudar se você mudar aqui. Se você entender que os métodos de Deus para as vitórias que Deus tem para a sua vida é diferente. O maior teste da fé não é o dia do milagre. Preste atenção nisso. É a fidelidade quando nada parece melhorar. Nada melhora, nada muda. Tudo continua o mesmo. Mas você continue fiel ao Senhor e àquilo que Ele disse. Jericó está aqui para nos ensinar muitas coisas, queridos. Primeiro, que nem toda vitória é rápida. Nem toda vitória é rápida. Há vitórias que vão demorar tempos, mas você precisa de confiar no Senhor. Segundo, está aqui para nos mostrar que tudo depende de obediência e nada de emoção. Obediência. Tem pessoas aí pulando de igreja para igreja procurando emoção. Chega lá e fala assim: eu vou lá naquela igreja. Aí chega: não senti nada, eu vou embora. Você está guiado pelos sentimentos ou pela obediência daquilo que a palavra diz? Porque a palavra vai te falar algo e muitas vezes você não vai sentir de fazer aquilo, mas você precisa de fazer aquilo que a palavra diz. Então, nesse ano 2026, ande pela obediência e não pela emoção. Quantos podem dizer amém? Amém. Preste atenção, Jericó está aqui para nos dizer que nem todo avanço gera aplausos. Não, nem sempre. Às vezes você está avançando em Deus, mas as pessoas não estão vendo que você está avançando. Mas quando vê você lá no topo, vão perguntar: como é que você chegou aí? E você vai dizer: eu segui obedecendo ao Senhor. Hoje eu falei com 2 pessoas em particular, você sabe quem vocês são, que têm ministérios e têm chamado para fazer algo que Deus chamou. E quiseram se afastar por motivos pessoais dele. Pastor, eu preciso de dar um tempo. E eu fui usado por Deus porque eu estava com essa palavra no meu coração. Eu falei assim: não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, por hipótese nenhuma, porque você vai ver, você vai chegar muito mais longe fazendo o que Deus te chamou. Porque eles dizem o seguinte: eu preciso de mais tempo para fazer isso que eu preciso de fazer, estudar, ganhar dinheiro, seja o que for. Eu falo: continue fazendo o que Deus te chamou para fazer na casa, que você vai chegar muito mais longe com Deus do que tentando correr sozinho. Ouça essa palavra do Senhor na sua vida. E muitas vezes você está pensando: esse ano 2026 eu preciso de ganhar dinheiro, então pastor, você vai me ver aqui uma vez por mês e olha lá. Escolha sua.
Mas a palavra de Deus me diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A escolha é sua, mas eu sei que o método de Deus funciona. Eu falei com os homens, começamos um curso novo agora chamado Tesouros, e há uma frase muito poderosa na primeira lição, que propósitos, métodos são como mapas que a gente visualiza. E princípios são como chaves que abrem portas. Eu falei assim, não tem como errar, porque nós estamos tentando descobrir a roda, são coisas que funcionam. Então quando existe um propósito, quando existe um plano, você pode seguir o mapa, vai dar certo, não tem como dar errado. E quando você chegar lá, os princípios que você vive são como chaves, as portas vão se abrir. Você não vai arriscar caminhar nesse método divino e ver se a porta vai se abrir. Eu te garanto, a porta vai se abrir, porque você está seguindo o método de Deus. Busque primeiro aquilo que Deus diz, e você vai ver que em 2026 vai ser diferente. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Você vai ter mais paz, mais tempo com a sua família. Por quê? Porque é o método de Deus. A Bíblia diz, está na Bíblia, é para você, tá? Então é para mim, é para você. Aqueles que se apressam a enriquecer tropeçarão e cairão. Existe alguém na Bíblia que Deus fez ficar rico do dia para a noite? Então me mostra, porque eu nunca vi. Jacó ficou rico, sim ou não? Deus não tem problema com riqueza. Mas quanto tempo ele precisou de trabalhar? 7 mais 7. Tem gente que lê a Bíblia. 7 anos mais 7, 14 anos. Mas ficou muito rico. Ao ponto que quando ele voltou, capítulo 32 de Gênesis, ele vinha com tanta coisa que ele falou assim, deixa eu mandar na frente para o meu irmão já ir se acalmando. Vou presenteá-lo com muita coisa porque eu fiquei rico. Ele ficou próspero. Deus não tem problema com riqueza. Como eu disse, Deus primeiro trabalha o caráter e depois te entrega riquezas. Sabe por que você não ficou rico ainda? Sabe por quê? Porque Deus ainda não confia em você. No dia que Deus confiar em você, as riquezas vão surgir na sua vida. Quando você quer levantar a mão e dizer rápido, Deus, confia logo em mim, confia em mim, confia, tá? Confia. Sabe por que não confia? Você ganha 100, dá 10, olha lá se dá. Ganha 1.000, dá 100, dou, mas já chorando, $100. Como é que você vai ganhar 10 milhões para dar? Não vai. Porque tem gente que acha assim, tem pessoas, não aqui, tá? Me falaram por aí, que vem para a igreja e fala assim, eu não dou aqui não, porque essa igreja é rica. Eu dou lá no Brasil, lá com aquela igreja pobrinha. Meu querido, você não come no Dennis e paga no Chili's. É onde Deus está te abençoando, onde Deus está falando com você. Ou então você vai ouvir lá o pastor lá, de onde você está lá. É assim que funciona, é aqui que Deus está te edificando, falando com a sua vida. Plante nessa terra, porque é aqui que Deus está te abençoando. Amém? Então já muda isso em 2026. Pare, tem gente que quer administrar o que é de Deus. Pertence ao Senhor e não a você. 2026 tem que ser um ano que você confie em Deus. Se a diretoria, o pastor de igreja A, B, está um escândalo agora em algumas igrejas aí, queridos, eu não taco pedra, porque eu não sei as intimidades, eu não sei o interior. Mas qualquer coisinha que surja, todo mundo aí agora iguala todo mundo. É igreja, é tudo igual. Você não sabe. Você é igual todo brasileiro picareta que mora por aqui, sim ou não? Espero que não. Tem gente, muito picareta por aí, tem ou não tem gente? Mas você é um deles? Então não é todo mundo que é igual. Tem pessoas sérias. Esses dias eu estava com 2 homens de Deus, eu estava no primeiro culto, eu vi aqui o Fernando, e eu sei que o Pedro está ali em cima. Eles vieram para essa igreja há um tempo atrás. E eles disseram assim para mim, pastor, a gente não queria saber nada de brasileiro. O Pedro está lá dentro, o Fernando está lá dentro, estou vendo ele lá. A Motinil, está conversando com a esposa. Te vi. E ele me disse assim, pastor, sabe por que eu fiquei nessa igreja? Porque eu fugia de brasileiros. Ele veio para cá muito jovem. Porque brasileiro é tudo picareta, conversador, fofoqueiro, não gosto de brasileiro. Mas eu cheguei nessa igreja e vi pessoas sérias, brasileiros sérios, pessoas diferentes. Então, nem todo mundo é igual. Então, se você não confia porque teve alguma experiência, ouviu algum escândalo, confie. Nessa igreja tem pessoas sérias, graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus por isso, pessoas sérias. Então, confie no Senhor, obedeça. Isso é um sinal da sua maturidade, da sua fé e das vitórias que Deus tem para você. Eugene Peterson tem uma frase bem interessante. Ele diz o seguinte, Eugene Peterson foi um dos escritores, o cara que fez a Bíblia, a mensagem, que a gente tanto gosta. Ele diz o seguinte, a obediência que parece fraca aos olhos humanos,
é poderosa quando nasce da fé. Amém? Então, em 2026, Deus está tentando nos ensinar. Nem toda luta você vai vencer pela força. Tem umas que você vai vencer pela estratégia divina. Algumas você vai vencer pela perseverança silenciosa, no silêncio. Ouça, algumas pessoas precisam de ouvir isso. Você tem falado muito e orado pouco. É por isso que a vitória não vem. Você reclama do marido, reclama dos filhos, reclama disso, daquilo. Já orou? Vai orar. É vitórias que vão vir que você nem vai perceber. De repente, fala assim, mas está tão diferente, o que foi? A sua oração está funcionando. Ora, em 2026 será diferente. Só derruba há muros que só irão cair com Deus, não com espadas. E Jericó está aqui para nos mostrar isso. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versos 3 a 5. Preste atenção. Porque embora andemos na carne, o que ele está dizendo? Não que a gente é pecador, que a gente está nesse corpo, a gente vive num corpo de carne. Embora andamos na carne, não lutamos segundo o nosso corpo, segundo as nossas emoções, segundo a nossa mentalidade, segundo a nossa natureza humana. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Por que eu vou lutar com coisas que eu sei que não são físicas, de forma física? Eu tenho que ser mais inteligente. Quando você tem aquele problema na sua casa, não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho. É o mundo espiritual tentando te abalar. Preste atenção no que Deus está tentando dizer. E você está tentando ir num nível carnal. E Deus está dizendo que vai funcionar com a estratégia de Jericó. É aquilo que eu estou te mostrando. É oração, é jejum, é leitura da Bíblia, é consagração. Faça isso e você vai ter vitória. Porque não, as nossas armas, nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir as fortalezas, quando você recebe isso, destruir os raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2026, em nome de Jesus, vai ser diferente na sua vida, porque você vai usar estratégias divinas. Terceiro ponto, tem que ser bem rápido. Quem teme a luta sempre supervaloriza o inimigo. Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, porque depois do capítulo 6, que Jericó foi destruída, no capítulo 7, a próxima cidade é a cidade de Ai. E a cidade é uma cidade pequena comparada com aquilo que eles haviam acabado de conquistar. Deus deu Jericó, mas Deus pediu Jericó. Deus falou assim, sabe essa primeira vitória que você está tendo? Entrega ela para mim, consagra ela para mim. Entrega essa conquista sua para mim, dá ela toda para mim, porque eu vou te dar muitas outras depois. Preste atenção, porque Deus vai falar com alguns de vocês aqui hoje sobre isso. Porque você quer vitórias, mas nem consagrar ao Senhor aquelas primeiras vitórias você tem feito. E é por isso que nas seguintes você tem tido derrotas. Há aí um bom exemplo disso. Eles conquistaram Jericó como? Com a estratégia de Deus, com o caminho de Deus. Então, vitórias. Quando você ganha algo, você fica forte. Você fica, de certa forma, convencido que você pode tudo. Porque você viu algo extraordinário, algo sobrenatural, algo impossível. E alguns de vocês vão viver isso esse ano. Mas cuidado, se você não consagrar a Deus isso que você acabou de conquistar, as próximas lutas podem ser sinal de vergonha para a sua vida. E Ai está ali para nos mostrar isso. Quando eles chegam a Ai, Josué fala assim, olha aquela cidade. Eles foram lá. E sabe quando a gente ganha coisas de Deus? A gente fica mimado, né, Keire? Fica tão mimado, a gente vai lá, olha assim, isso aqui é fácil, sem nem de orar. Ele falou assim, Josué, capítulo de número 7, olha lá. Eles voltaram e reportaram, verso 3. Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Ô Josué, manda lá um grupinho lá. Vai lá só um grupinho. Tá na mão. E eles foram. Levaram uma surra. E 36 deles morreram. E quando eles voltaram para Josué, nós não entendemos. Nós apanhamos deles. 36 morreram. Pode ler depois no texto. E eles ficaram assim sem entender. Aí Josué no capítulo 7 vai orar. Porque quando você não está entendendo o que está acontecendo. Porque, como eu disse, princípios e promessas funcionam, propósito funciona, mas se não faz sentido, vai orar que Deus vai te mostrar por que não está funcionando. Se você está seguindo um princípio de Deus que não está fazendo sentido, ora e Deus vai te mostrar o porquê que não está fazendo sentido. Josué foi orar. E Deus falou assim, Josué,
Primeira coisa, sai do chão, tira a cara do pó. Aí Deus falou assim com ele: por que você está de cara no pó? Eu estou me humilhando, eu estou aqui sem entender, Deus. Eu estou orando, estou buscando, estou jejuando, estou na igreja, estou fazendo o que o pastor falou, entrego meu dízimo, nada acontece. Deus fala: sai daí que eu vou te falar por quê. No caso deles, Deus falou assim: você lembra que eu pedi Jericó? E Josué, coitado, na sua inocência, pensa assim: eu entregamos Jericó, pai, está tudo na sua mão. Deus falou assim: não está. Chama o povo, separa por tribos, porque tem alguém mentindo ali. Tem alguém que reteu o que era para ser meu. Você sabia que a sua desobediência pode impedir a vitória de todo um povo de Deus? E Josué fez isso. Chama lá então as tribos e começa a separar. Você pode ler no capítulo 7, depois Josué vai fazer. Então Deus fala com ele: tem coisas que é minha que está no meio do povo. Quando a gente retém aquilo que é de Deus, a gente está trazendo maldição sobre nossas vidas. E a gente muitas vezes não está tendo conquistas como igreja, de forma pessoal, de forma como família, por causa da nossa desobediência. E a desobediência de um pode prejudicar todos. E aí foi trazido para ele. E no capítulo de número 7, mostra lá no versículo 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a Judá foi apontada. Deus começou a falar: vai ser lá, não está aqui, não está aqui. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã de Zefaria, família por família, e os escolhidos foi Zabi. Então Josué fez um pente fino, queridos. Nossa, que vontade de fazer isso aqui na igreja. Então Josué fez a família de Zabri vir à frente, homem por homem. E Acã achou incrível. Olha o nome do infeliz. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho. Porque pastor, quando a gente está com bravo de alguém, chega assim, tá? Meu filho, para a glória de Yahweh, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizestes e nada me ocultes. Põe para fora. Acã respondeu a Josué: é verdade, em verdade fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que eu fiz. Vi entre os despojos um belo manto. Às vezes é uma coisinha boba, querida. Preste atenção no que Deus está falando com a gente. Um belo manto de tecido em Siniar, Babilônia, 2,4 kg de prata. Não é nada. Prata hoje só vale 85 dólares a grama. Para Deus não é nada, eu só peguei isso. E uma barra de ouro de 600 gramas. Aí o negócio já pegou, né? Porque o grama está 4.800 e pouco. Caramba, é dinheiro pra caramba, viu? E me deixei seduzir pela cobiça, e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Resumindo, essa desobediência trouxe maldição, e por isso eles não tiveram vitória. A desobediência pode impedir o que Deus está para fazer nas nossas vidas, se a gente não seguir os princípios de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que Deus ganha se Ele te der uma vitória extraordinária esse ano? Vou fazer uma pergunta: quantos estão aguardando documentos esse ano? Porque é o que Deus mandou eu te perguntar. Você está aguardando o seu documento, seu green card chegar? Você quer aquela assinatura? O que Deus ganha com isso? Por que Ele tem que te dar isso? Faça essa pergunta: por que Deus tem que te dar isso? Por que você merece isso? Por que você merece ser abençoado por Deus com a casa? Por que você merece ser abençoado por Deus com dinheiro, com uma família? Por quê? O que Deus ganha com isso? A história está aqui para nos contar. Jericó pertencia a Deus, ou seja, a primeira conquista entregue para Deus. É por isso que o dízimo, eu acho ele extraordinário, pastor Milson, porque ele fala da primícia, da primeira parte. Deus pediu Jericó, porque Jericó é a primeira conquista. Toma, Deus, essa é sua. E a gente não vai levar nada daquilo que é do Senhor. E as demais vitórias viriam com facilidade. Está aqui para nos mostrar que quando há desobediência, a vitória não vem. Ela vai vir com perdas, com dor, com pesar. A gente precisa entender o que Deus está falando. Eu quero te desafiar: o que você quer de Deus, tanto nesse ano, entregue para Ele. Se você ganhar o seu green card esse ano, fala assim: Deus, se você der o meu documento lá assinar, eu não vou dizer que aqui tem isso não, mas tem gente por aí que paga $40 mil no green card, $100 mil no green card. Se Deus te der o seu milagrosamente, o que você vai dar para Deus? Faça essa pergunta. Se você tiver ousadia de dizer: Deus,
Eu tenho coragem de te dar $10 mil de oferta, se o Senhor me abençoar com esse green card. Eu te garanto que Deus pode mudar a sua história do dia para a noite. O seu nome aparecer lá. Eita, quem é esse cara aqui? Ah, não sei, vou assinar. É assim que Deus funciona, porque Deus só quer... Pastor, de onde que o senhor está tirando isso? Da Bíblia. 1 Samuel, lê lá depois. Deus queria um profeta, uma mulher queria um filho. Deus queria um juiz que pudesse trazer sobre o povo julgamento. A mulher só queria um filho. E ela disse assim, Senhor, dá-me filho. Deus falou assim, e se o Senhor me der, eu te entregarei ele por todos os dias da minha vida. Deus falou assim, está feito, é bater o carimbo. Sabe o que Deus ganha quando Ele te abençoa? A glória dele. Então você precisa entender a chave do céu. A chave do céu é você entender, se Ele te abençoar, você entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Aleluia, vocês estão tão sérios. Aleluia. Isso é o que Deus quer de nós. Que nesse ano 2026 você honre ao Senhor primeiro com as vitórias que Ele vai te entregar. Amém? É por isso que casamento é feito na igreja. Você casa na igreja um dia e vive o inferno o resto dos dias? Não funciona assim. Você trouxe para o altar aquilo que você chamou para ser consagrado para o resto da vida. Você traz para Deus e fala assim, eu quero casar na igreja, bonito. E o resto dos dias, vai ver aonde? Na casa do Senhor também, todos os dias? Viva todos os dias para Deus. Consagre não só o primeiro dia, mas todos os dias da sua vida para o Senhor. Traga para Deus. Traga para o Senhor a sua vida, a sua família, a sua finança, os seus filhos. Consagre ao Senhor primeiro. É por isso que na sua criança a gente traz para onde? Para a igreja, porque a gente está dizendo, Deus é para o Senhor. Estão entendendo? É assim que funciona. Deus, ao te abençoar nesse ano, entregue tudo para Ele. Porque eles não fizeram isso, o que aconteceu? Eles fizeram vários erros. Primeiro foi menosprezar Ai. Segundo, pacto com os gibeonitas, capítulo 9, lê depois. Os gibeonitas se disfarçaram, porque o inimigo vai tentar nos enganar. Quem não anda com Deus é enganado pelo inimigo. E fizeram um pacto com eles. E qual foi o pacto? Nós viemos de longe, nós somos povos também estrangeiros, estamos maravilhados com o que Deus está fazendo entre vocês. Podemos fazer um pacto? Eles não orou, não buscou a Deus. Fizeram um pacto com eles. Mais tarde eles estão sofrendo um ataque e Josué, porque ele fez um pacto, ele teve que ir lá defendê-los. Lê depois na sua Bíblia, é tremendo. 5 reis se levantam sobre os gibeonitas. E ele fala assim, vem agora nos defender, que você tem um pacto da gente, você é homem de palavra. Tem gente que vai te pegar pela tua palavra e te enganando, sabia disso? Já viu gente que faz coisa com você errada e depois fala assim, você é crente, agora você tem que pagar. Aí você tem a palavra de Deus, você fala assim, eu vou ter que pagar. Chateado, mas eu vou pagar. Eu já fiz isso várias vezes, porque eu tenho um testemunho. Falei, agora eu tenho que fazer. E ele foi lá, fez, cumpriu o que ele tinha que fazer. E mais tarde, eles estavam assim, assustados com as pessoas que vinham. É por isso que no capítulo 10, verso 8, todas as vezes que eles viam a cidade, eles tinham dúvida. Verso 8, Deus precisa dizer para eles, não tema, porque eu já os entreguei nas suas mãos. Você vai lutar contra esses reis, eu já entreguei, as coisas mudaram, você virou a chave. Nós precisamos de entender o seguinte, queridos. O novo que estamos prestes a viver, o maior perigo não é o ataque, é o cansaço silencioso que muitas vezes a gente tem. Você precisa entender isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir vencer porque a gente teve algumas derrotas. E essas derrotas só vieram porque a gente foi desobediente em alguma área das nossas vidas. Isso pode te parar e te paralisar, mas hoje Deus está querendo mudar essa chave na sua vida. Volte a obedecer, porque Deus está te dizendo, eu já entreguei eles nas mãos de vocês. Quantos podem dizer amém? Mais uma vez no verso 25 do capítulo 10, Deus diz, não temais, nem vos assusteis, sede fortes e corajosos. Ou seja, o medo não nasce da força do inimigo, mas do esquecimento de quem Deus é. Quando você esquecer quem Deus é, o medo vai começar a surgir na sua vida. Se você teve algumas derrotas esse ano, talvez por desobediência, volte a obedecer. E lembre de quem está do seu lado. Lembre quem é Deus. Aquele que está com Deus está com maioria. Quantos podem dizer amém? Último ponto. O novo de Deus é para quem aprende a lutar sem desistir. Eu já estou concluindo. Deuteronômio capítulo 20, versos 3 e 4 diz assim, não desfaleça o vosso coração. O Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ou seja, Israel aprendeu algo essencial aqui, queridos. O novo não é algo que nós vamos ter para evitando as lutas. É algo que nós vamos ter com a permanência da fiel presença de Deus. A gente vai enfrentar lutas 2026, mas Deus não vai nos envergonhar.
Deixa eu dizer algo, a fé bíblica não elimina o conflito, mas ela sustenta o crente dentro dele. Você vai ser sustentado em 2026 pelo Senhor. Eu estou acompanhando o que está acontecendo com as notícias imigratórias. Eu sei que tem muita gente com medo. Eu quero te desafiar a ser alguém diferente. Aqui nesse ano 2026 você viva pela fé, aquilo que você crê em Deus. Eu fiz a primeira pergunta: quantos creem que Deus te trouxe esse país? E o Deus que te trouxe vai te guardar, vai te proteger e vai te honrar. Não é hora de você permitir que o medo surja na sua vida. Como eu disse no início dessa mensagem, é hora de ser mais fortes do que nunca. Em conclusão, Israel não entrou na terra prometida com tudo fácil. Eles precisaram de lutar, precisaram de enfrentar cada uma das cidades. E Deus tem para nós no ano 2026, são coisas tremendas, mas nós vamos ter que lutar pelo nosso espaço em cada uma delas. E se nós perdemos alguma dessas lutas, é hora de parar e perguntar: onde que a gente errou? Aonde que a gente desobedeceu? Aonde que a gente desonrou a Deus? E por que que isso não funcionou? Porque se são princípios, são padrões de Deus, tem que funcionar, tem que dar certo. Você tem que buscar na Bíblia e falar assim: Deus, está escrito, está escrito, está escrito. Eu creio que isso vai acontecer porque está escrito. Busque, se aproprie das promessas do Senhor para a tua vida. E se não funcionar, seja humilde para ir ante Deus, e Deus vai te mostrar o que está errado. E Deus vai te corrigir e vai te dar novas vitórias. Quem teme a luta nunca vai viver o novo. O meu apelo hoje é bem específico. Deus não está perguntando se você está com medo. Deus está te perguntando se você quer permanecer fiel. Porque medo você pode até estar tendo nesse momento. Segunda coisa, onde é que você está cansado de lutar? Aonde você tem tido constantes derrotas e você está cansado de lutar? Onde você já pensou em desistir? Aonde é que você precisa continuar obedecendo mesmo sem ver resultados? Deus está perguntando para alguns de vocês hoje. Pastor, tantos anos fazendo isso, eu não vejo mudança. Já fiz campanha, já fiz isso, não vejo. Deus está falando com você hoje. Eu queria orar com vocês. Feche os seus olhos, eu vou abrir o altar, mas eu quero orar por todos vocês. E a oração é bem simples. Senhor, eu não quero viver de emoções espirituais, mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, ter a maturidade para permanecer. Fortalece-me hoje para continuar. Eu creio, Senhor Jesus, que o novo não é para covardes, é para os corajosos que confiam em Ti, que lutam com o Senhor, que nunca lutam sozinhos, porque sabem que o Senhor está do lado. Deus, eu sei que o Senhor me chamou para viver coisas grandes, e eu sei que o Senhor vai me sustentar. Eu oro isso em nome de Jesus. Eu tenho uma frase que eu quero que você marque para essa semana. Põe a frase aí, guarda ela no teu coração. A frase é a seguinte: não é o passo que define o novo, é a constância depois dele. É você permanecer constante. O altar está aberto agora, e o altar é o seguinte: o Espírito Santo falou comigo para falar isso. Ele está chamando pessoas para dar passos hoje. Passos. Eu sei que você já deu o passo de sair do Egito. Você já abandonou a velha vida. Você já cruzou os Jordãos. Mas hoje é o passo da permanência, da confiança em Deus, de crer nas estratégias divinas são melhores do que as suas. E obedecer o que a palavra diz é melhor do que o jeito seu de pensar sobre determinadas coisas. Creia no que o Senhor está te dizendo. Creia no que a palavra diz. Hoje Deus está chamando pessoas que não desistiram do passo que já deram. Talvez você já tenha atravessado, como eu disse, o Jordão. Você já obedeceu, você está aí. Mas agora está cansado. Cansado de lutar, cansado de não ver resultados, cansado de não ver mudanças, cansado de às vezes ter derrotas aqui e ali. Deus está falando com você. E o perigo, queridos, preste atenção, não é o cansaço, é o pecado invisível que vem por trás dele, que é um afastamento silencioso de Deus, é uma apatia com as coisas do Senhor. Hoje, igreja, Deus está nos chamando a não desistir e continuar fazendo, mesmo quando a gente não tem esperanças.
Esse altar é para você. Se você já pensou em desistir, já questionou se vale a pena continuar, está até perdendo o ânimo, Deus está falando com você. Esse altar é para você. Não venha porque você está fraco, venha porque você quer permanecer, você quer continuar. Não venha pela emoção, venha pela decisão de continuar crendo no que Deus já te prometeu. Eu deixo essas palavras do apóstolo Paulo no Gálatas 6:9 para você. E não nos cansemos de fazer o bem. Preste atenção. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você está precisando de um tempo com Deus para ser renovado? Venha para esse altar. Venha buscar a presença de Deus. Venha buscar estratégias novas. Venha entender por que as coisas não estão funcionando. Venha obedecer onde você está desobedecendo. Venha cumprir as promessas que você deixou de cumprir para Deus. Venha consagrar aquilo que precisa ser consagrado para Deus como dele. E você vai ver do ano 2026 as coisas fluírem na sua vida. Se você precisa ir embora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Mas para aqueles que precisam de ter um tempo com Deus nesse altar, o altar está aberto. O altar é esse lugar, esse espaço onde você pode chegar, se ajoelhar, deitar, ficar em pé, levantar suas mãos, mas falar com Deus e se alinhar com o que precisa ser alinhado. Se conectar com o sobrenatural, se conectar com os planos que Deus tem a seu respeito, se conectar com a dimensão espiritual. Se você tem seu filho, precisa de buscar, Deus te abençoe, já terminei o culto. Mas há pessoas que precisam de um alinhamento com Deus, precisam de reorganizar suas estratégias, precisam de se redescobrir em Deus neste momento para dizer: Senhor, tem coisas que não estão fazendo sentido. E Deus vai te mostrar o que está acontecendo. Aleluia. Há pessoas que estão precisando de verdadeiramente cumprir votos com Deus, cumprir votos com Deus, sabendo que Deus é Senhor de tudo, não é Senhor de nada na sua vida. É aqui que as coisas acontecem, nesse altar. Foi na presença de Deus que Josué recebeu a voz de Deus para entender o que estava dando errado, o que estava falhando. É aqui que talvez vai acontecer a circuncisão do seu coração, que você vai chegar e vai dizer: Deus, batismo foi feito, mas o alinhamento da alma está longe. Ó Deus, o cartão de membro está em dia, mas a vida oculta, que ninguém vê, não declara quem tu eres. E é aqui que eu vou me reconsagrar ao Senhor. É aqui que eu vou fazer uma circuncisão do meu coração para dizer: Deus, a partir de hoje, ou é tudo ou é nada. Ou estou contigo em todo o tempo, ou quero usar até mesmo, Senhor, que o Senhor me leve, porque eu sei que eu não consigo. Tenha coragem de dizer para Deus. Vários momentos da minha vida eu falei: Senhor, eu prefiro a morte do que sair da tua presença. Eu prefiro não estar mais nessa vida sabendo que eu estarei com o Senhor, do que viver nessa vida longe do Senhor. Queridos, viva todos os dias da sua vida perante Deus. Homens, mulheres, jovens, Deus está falando, é tempo de um alinhamento. Deus não vai liberar bênçãos sobre pessoas que não foram tratadas. E se nós confessarmos, Ele é fiel e digno para nos perdoar de todo pecado. Aleluia. Aleluia.